Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Adriana, do Tarô com os Gatos, de novo aqui a pedidos, com essa gente linda aqui, porque lá fora já é noite, né? Bem, como prometido, eu fiz a terceira parte daqueles vídeos falando sobre a natureza, seus símbolos e como a natureza abre portais, né? Portas de comunicação, né? E como que esses símbolos podem servir de chaves, né? De entendimento, principalmente de tudo que está acontecendo. Porque como eu já falei, e é impressionante como está batendo com o que várias pessoas têm falado. Hoje eu estava escutando uma astróloga e ela falou praticamente a mesma coisa, tá? De uma maneira um pouco diferente, mas é a mesma coisa, gente. Contatos vão começar a ser intensificados, né? De várias maneiras. A espiritualidade chegando. Só um pouquinho, deixa eu vir mais pra cá. A espiritualidade chegando até nós, né? Tentando trazer para todos nós mensagens, né? Avisos, tá? A gente está passando, como já falei, um processo da transição planetária bem complicado, mas se a gente constrói, né, um processo energético mais favorável ao nosso redor, ao redor da nossa casa, ao redor da nossa vida no geral. Mais uma vez, ninguém aqui é santo, eu não sou santa, eu tenho os meus momentos, mas a gente justamente poder entender, né, como trabalhar, deixa eu virar aqui, como trabalhar melhor com essas ferramentas, né, energéticas que nós temos e que também nós podemos obter da natureza, tá, dos animais em geral. E eu queria só, na outra vez eu esqueci, eu pego muitas das, como é que fala? Das narrações que eu faço, né? Muitas das informações das narrações que eu faço é desse livro aqui, tá? Esse livro aqui eu tenho ele há anos. Quando eu comecei a estudar Joseph Campbell, Jung, principalmente depois que eu fui fazer o curso de psicanálise, e esse aqui também, tá? Esse aqui é do Michael Connell e Rage Airy, eu acho que esse é o nome. Esse aqui é David Fontana, tá? São livros excelentes, tá? Eles falam de tudo que é importante da gente entender sobre os símbolos em várias culturas, desde a natureza, do lugar onde a gente mora e por aí vai, tá? Então, para não me estender mais, tá? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu procurei fazer é claro que sempre muito resumido, gente, mesmo assim o resumido fica grande, né? Eu procurei falar esse é o Lorde, né, gente? Eu procurei falar das formas geométricas mais importantes é que eu acho, as que eu acho mais importantes, tá? E principalmente no final eu fiz um esclarecimento que eu já estava há muito tempo com isso e a espiritualidade já tinha me pedido, porque muito está sendo falado dos exilados de Capela, né, dos processos das guerras de Orion, e eu acho que tem várias versões, algumas versões são muito legais, são muito bacanas, outras são muito fantasiosas, né? Outras não caem de pé, não ficam de pé, quer dizer, né? Caem mesmo. Então eu procurei fazer só uma introdução do significado do pentagrama, que eu aprendi durante o estudo da Cabala e eu achei fantástico, porque há uma desinformação muito grande sobre o simbolismo do pentagrama. E eu outro dia estava escutando uma pessoa uma pessoa da teosofia, e ele estava falando que a gente precisa perder medos também de determinados símbolos.
E um desses símbolos é o pentagrama ao contrário, que depois que eu fui aprender, eu comecei a olhar isso de uma outra maneira. E vocês vão entender, escutem, vejam o vídeo, tá? Vocês vão gostar muito. Tem uma parte que eu coloquei sobre os crop circles, tá muito interessante, ficou interessante até pra mim, tá? Porque eu sempre revejo os meus vídeos, porque eu falei, eu também tô aprendendo. E tudo isso que eu passei para vocês é algo que me foi intuído, como eu falei, são mecanismos de conhecimento que ajudaram muito no meu processo evolutivo, psíquico, filosófico, tá? Cultural e por aí vai. Então, façam uma boa viagem nesse vídeo, tá? Esse vídeo tá muito interessante, porque como eu falei, eu peguei a geometria, as formas geométricas mais interessantes, coloquei elas dentro da geometria sagrada, como eu falei, muito resumido, porque isso é um tema muito grande. Todos esses temas são temas que dariam mais de uma semana para serem falados, né? E eu não tenho como fazer isso como editar até, como eu já disse, até para editar fica meio complicado, tá? Mas eu espero que vocês gostem, tá? Aproveitem então, como eu falei, a natureza tem seus símbolos, são os símbolos que estão em nós, tá? E que nós possamos então abrir portas de comunicação, né? Nos colocar perante esse processo energético e vibratório da melhor maneira possível, para que a gente possa ser integrado, né? Por esse abraço que nossos irmãos estelares querem dar em nós, né? E quanto mais a gente conhecer sobre eles sem medo, melhor esse processo se dá, tá? Um beijo grande e até a próxima, tchau. As grandes tradições espirituais do mundo sempre usaram símbolos, narrativos ou imagéticos, para representar realidades difíceis ou impossíveis de expressar com palavras. O significado dessas narrativas e imagens não está na dimensão literal de suas mensagens, e sim nas sugestões e sutilezas que carregam. Um dos objetivos desses símbolos é o de guiar a mente até Deus. Os símbolos podem ser descritos formalmente como exotéricos ou esotéricos, para dentro e para fora. O significado exotérico é aquele compreendido pelos leigos, enquanto o esotérico é restrito a um círculo exclusivo de pessoas. Desde os tempos dos antigos egípcios e dos matemáticos gregos Pitágoras e Euclides, havia uma forte crença de que o mundo fora criado de acordo com princípios matemáticos, sendo a geometria uma das manifestações desse fato. Consideradas esteticamente atrativas, as proporções fascinam artistas e matemáticos desde tempos remotos. Muitos artistas da Renascença, como Leonardo da Vinci, usavam a matemática em seus trabalhos da mesma forma que Deus havia usado princípios geométricos na arquitetura divina do universo. Ao longo da história, a arquitetura e a construção incorporaram o número π como símbolo do princípio divino, não somente porque proporciona um ambiente harmonioso, mas também porque era considerado uma forma de despertar a consciência espiritual. As grandes pirâmides do Egito, o Partenon de Atenas, a Catedral de Notre-Dame em Paris, o violino Stradivarius, todos esses elementos foram construídos com proporções baseadas no número de ouro.
Também é amplamente encontrado na natureza, do corpo humano aos veios de uma folha. Um dos símbolos mais conhecidos do mundo, o Yin e Yang, um símbolo do pensamento taoísta, representa as polaridades e seus complementos. Essa fotografia é a foto de dois fótons emaranhados. Veja a semelhança e o simbolismo com o símbolo do Tao. Considerado uma ciência milenar, a geometria sagrada explica padrões de energia, de crescimento e até de movimento que criam e unificam todas as coisas a partir de uma ou mais formas geométricas. Ela surgiu no Antigo Egito, quando, ao delimitar a terra devido às inundações que aconteciam no rio Nilo, perceberam que havia uma repetição de padrões geométricos na natureza. Mas é claro que todos nós sabemos que esses conceitos são muito mais antigos e que o Antigo Egito recebeu essas informações de outras civilizações mais antigas. A geometria sagrada é um meio de comunicação entre nós humanos e o universo, já que está presente em todas as formas de vida existentes nele. Por meio do estudo do tema, podemos obter uma maior compreensão do que acontece ao nosso redor e assim desbloquear os blocos de construções de nossa origem. Essa arquitetura sagrada é capaz de amplificar a nossa conexão com o espírito e criar harmonia entre nós e o mundo exterior. O contato com a geometria sagrada nos ajuda a ter a consciência necessária para nos conhecermos melhor, nos desenvolvermos e entrarmos em sintonia com o nosso verdadeiro propósito e caminho. A geometria sagrada tem o poder de promover a consciência necessária para nos conhecermos melhor e também para nos desenvolvermos. Vamos entender como esse mundo maravilhoso das formas pode nos conectar com o mais belo do nosso mundo, tanto o que está adentro do que está afora. Vamos entender um pouco sobre os símbolos em sincronicidade. Jung criou o termo sincronicidade para descrever coincidências de dois ou mais eventos que ele sentia que não poderiam ter ocorrido acidentalmente. Em seu livro de 1952, Sincronicidade, um princípio de conexão acasuais, ele explicou sua teoria de que este tipo de coincidência significativa de uma experiência interna e externa não era governada pelo princípio da casualidade, mas era um caso de estado da psique interna influenciando eventos externos. O conceito tem sido usado para explicar incontáveis fenômenos diferentes como a telepatia, a astrologia e a interpretação do tarô. Em casos de sincronicidade, coisas aparentemente não relacionadas, uma a outra apresentam uma conexão, porque no ponto de vista de Jung, elas compartilham a base comum de unus mundus, ou um único mundo, a dimensão mítica por trás da vida. Por exemplo, coincidências na mesma hora e local, coincidências na mesma hora em diferentes locais,
coincidência em diferentes épocas. Outro exemplo é de um relógio que para na hora da morte de seu proprietário. A teoria da sincronicidade utiliza símbolos para relacionar o significado de dois eventos completamente diferentes, mas que criam uma coincidência significativa. A crença de que a Terra e as pessoas são profundamente conectadas justifica todas as práticas xamânicas e é compartilhada por muitos povos indígenas. Outro exemplo é o que chamamos de atrações, que podem ser uma indicação para a chamada de atenção para uma outra realidade. Por exemplo, o ataque de um pássaro, o cintilar da luz na água ou uma lágrima imaginada nos olhos de um amigo. Uma simples folha que cai e captura a luz enquanto desce pode atrair nossa atenção e pode caracterizar um sinal. A natureza é cheia de ritmos e padrões. A ciência moderna está demonstrando que conexões causativas existem no tempo e espaço. Círculo, esfera e a espiral. O círculo representa o feminino, o eterno, a integridade, o foco, a proteção e o suporte cósmico. Tanto a espiral quanto o círculo ocorrem na natureza, assim como a arte, o mito e a tradição sagrada. O primeiro uso conhecido dessas formas foi na Idade Paleolítica, quando elas eram esculpidas em ossos ou pedras ou pintadas nas paredes das cavernas. Os monumentos megalíticos, como o de Stonehenge, eram frequentemente dispostos em um padrão circular que se alinhava com o movimento do Sol pelo céu. O círculo, sem começo nem fim, o círculo é utilizado para representar a eternidade e a totalidade, os céus, o cosmos, o absoluto e a perfeição. No islamismo, o círculo é visto como forma perfeita e os poetas glorificam o círculo formado pelos lábios como uma das representações mais bonitas. Em muitas culturas, o círculo representa o ciclo contínuo das estações e a progressão infinita do Sol através dos céus. Geralmente é utilizado como um símbolo para o Sol, ele próprio sendo um símbolo de perfeição, assim como a lua cheia. Nas tradições dos nativos norte-americanos, o círculo talvez seja a forma mais importante relacionada com o aro sagrado ou a roda da medicina. O xamã de Lakota Sioux, Black Elk, afirmou que o poder do mundo trabalha em círculos e que o círculo contém todas as coisas. Na vida social e política, o círculo é a forma preferida para uma assembleia de partes iguais. O círculo dos escoteiros, o círculo do conselho, a távola redonda da lenda do rei Arthur. É a forma geométrica mais fácil de ser desenhada com precisão, apenas usando um bastão e um barbante, e também representavam a ideia de uma casa ou moradia, que nas primeiras sociedades era frequentemente construída em um plano circular, como faziam os indígenas norte-americanos e os indígenas brasileiros. Na arte australiana dos aborígenes do deserto ocidental, círculos concêntricos eram muito usados para representar santuários ou locais de acampamento,
enquanto as linhas entre eles eram os caminhos e as trilhas das pessoas ou dos seres mitológicos. Aqui, os círculos sugerem locais onde o poder ancestral pode sair da Terra e retornar novamente. Outro exemplo belíssimo é a dança Sufi, o rodopio que eleva a alma. O planeta Terra como exemplo. Assim como a Terra, o círculo é um símbolo primordial de perfeição. Representa a totalidade, infinito, completude e perfeição. Também simboliza o Sol ou a Lua cheia. A unidade e harmonia incorruptíveis. Na China, o círculo representa o infinito celestial. Uma das explicações mais bonitas faladas sobre o planeta Terra e seu simbolismo, feita pelo mitólogo Joseph Campbell, é a seguinte: quando a Terra é avistada da Lua, não são visíveis nela as divisões em nações ou estados. Isso pode ser, de fato, o símbolo da mitologia futura. Essa é a nação que iremos celebrar. Essas são as pessoas às quais nós nos uniremos. Essa é a razão de estarmos vivos nesse planeta. Essa grande mãe que nos acolheu a nossa forma material, acolheu o nosso espírito. E um dia entenderemos o sentido do universo. E o sentido do universo é que estaremos acolhendo e sendo acolhidos pelos nossos irmãos de outros mundos. Essa é a nossa grande missão: nos conhecermos, nos acolhermos. Que o planeta Terra seja um grande exemplo dessas fronteiras sem limites, de não levantarmos mais muros entre nós. A espiral. Começando com um simples ponto, a espiral se desenvolve a partir da semente inicial e se move em direção horária ou anti-horária, portanto está conectada com o movimento, a energia e o crescimento. Desde os primórdios, ela é um motivo ornamental favorito ligado ao simbolismo da Lua e ao desenvolvimento cíclico, à evolução, à involução, ressurreição e renovação. Também está ligada ao simbolismo erótico da vulva, à sexualidade feminina e à fertilidade, enquanto em muitas culturas acreditam que a espiral representa a jornada da alma após a morte. Para os Maori, a espiral representa a criação, e na Polinésia acredita-se que ela seja a chave para a imortalidade. A espiral também aparece na natureza em muitas formas, como as conchas, os tornados, os redemoinhos e os botões de flor. O significado da espiral pode variar de um simbolismo específico a outro, mas de uma forma geral denota dinamismo e desabrochar da força da criação. As espirais duplas são consideradas símbolo da dualidade e do equilíbrio. Também está se movendo simultaneamente em duas direções: involução e evolução, contração e expansão, ou nascimento e morte. Este tema é visto no entrelaçamento das serpentes gêmeas ao redor do caduceu, o bastão de Hermes, ou da hélice dupla ao redor do bastão de Brahma. Na mitologia asteca, a espiral dupla, que gira em sentido contrário, em forma de S, é o símbolo do trovão e das fases da lua. A espiral oculi aparece nas entradas
para os locais sagrados em toda a Europa e acredita-se que estejam associados aos equinócios, quando o dia e a noite têm a mesma duração. As espirais triplas. A espiral tripla frequentemente é mencionada como espiral da vida e foi bastante utilizada na arte celta por cerca de 3.000 anos. Ela representa a tríade, a deusa tríplice, donzela, mãe e mulher idosa, que por sua vez está associada às fases da lua. Uma escada para o céu. Nos tempos antigos, acreditava-se que os céus eram alcançados subindo-se uma estrada em espiral que chegava a um círculo de escadas. As almas subiam aos céus através deste caminho que era espelhado na terra como uma estrada em espiral até a montanha sagrada, ou um lance de escadas em espiral ao redor de uma estrutura similar à de um zigurato. E para quem gosta de rock, nós podemos lembrar da maravilhosa música do Led Zeppelin. Aliás, um álbum cheio de símbolos místicos. As rodas e seu significado. A representação da energia divina em movimento. Rodas da cura, espalhadas pelas planícies norte-americanas, são os círculos conhecidos como rodas da cura, como a roda do Big Horn, carneiro selvagem em Wyoming, dos Estados Unidos. Muitas estão em lugares elevados, o que sugere a relação com os simbolismos solares ou celestiais, por exemplo, o eixo e a protuberância da roda do Big Horn estão alinhadas com o nascimento do Sol no auge do verão. Alguns desenhos de rodas se assemelham ao traçado de certas danças dos povos nativos do continente. O propósito dessa forma é desconhecido. Talvez ela represente principalmente os ciclos sagrados e focos de cura ou poder espiritual. Outro exemplo é a mandala, uma palavra de origem sânscrita que significa círculo sagrado. É um símbolo de cura, totalidade, união e integração. É a representação das formas perfeitas da natureza, também conhecidas como geometria sagrada, do cosmos e da eternidade. Essas formas geométricas complexas e simétricas possuem um profundo significado espiritual e têm a capacidade de atrair e envolver a atenção de quem as observa. Esses padrões simétricos que se irradiam do centro para as bordas criam uma sensação de equilíbrio e ordem. São símbolos de cura e transformação. São excelentes ferramentas terapêuticas. A roda da fortuna. Na tradição europeia, a roda da fortuna representa as intermináveis e imprevisíveis ondas de sorte e azar, prosperidade e indigência, permanência e mudança, aspectos dentro da moldura fixa da criação divina, que é a roda que sempre gira. A forma oval. Quando metamorfoseada, uma forma oval, a esfera simboliza o ovo cósmico e o poder criativo ilimitado, como o do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, exercer seu poder do salão oval. No saber ocultista e xamânico, a aura ao redor do corpo humano tem forma oval. Quadrados e cubos. O quadrado representa o êxtase e a estabilidade, a harmonia entre os 4 elementos da natureza. Também representa a matéria. Nas tradições chinesas e indiana, o quadrado simboliza o reino terrestre
limitado pelos 4 pontos cardeais. Em Pequim, no Templo Celestial, o teto circular indica os céus, enquanto sua base quadrada de 4 pilares simboliza a Terra. O cubo, um dos 5 sólidos platônicos. O cubo ocorre na natureza em formações cristalinas e é o exemplo de beleza estética e simetria. Forma tridimensional do quadrado, o cubo representa a Terra em toda a sua solidez e permanência. Nas homilias clementinas, o apóstolo Pedro declara que Deus tomou a forma de um cubo, a pedra no centro do cosmos que deu origem às 3 dimensões do mundo: altura, largura e profundidade. A perfeita regularidade faz do cubo um símbolo de verdade, que foi usado como apoio de pé por grandes figuras históricas. O lugar mais sagrado para o islamismo é o Templo de Kaaba, em Meca, antiga estrutura cúbica supostamente fundada por Abraão. É o lugar para onde os muçulmanos voltam suas preces diárias e onde caminham em círculos no auge do Hajj, a grande peregrinação a Meca. O cubo e o andar em círculos, mais uma vez simbolizando o religar entre o mortal e o divino, o homem e Deus. O cubo Metatron é um gráfico da geometria sagrada com o objetivo de ajudar a humanidade a dar o salto quântico e vibracional. Pode ser considerado um gráfico emissor acelerador vibracional voltado para a cura, para a transmutação e a harmonização genética do DNA humano. Também é conhecido como fruto da vida. Assim podemos ativar o nosso Merkaba, que é um veículo ou corpo de luz formado por formas geométricas sagradas capaz de transportar a consciência para além do plano físico. Somos capazes de construir ou ativar este veículo em torno de nós e acessar lugares e informações em dimensões fora do tempo e espaço da Terra. Merkaba é uma palavra de origem hebraica que significa carruagem ou veículo. Padrões, formas, materiais da geometria sagrada também podem ser encontradas nos cristais. Por exemplo, forma do cilindro, que combina o círculo e o retângulo na vertical, pode remeter ao simbolismo fálico, como nas torres dos mitos e lendas. Na horizontal, o cilindro remete ao túnel, que tem o simbolismo feminino. Heptagrama, a estrela de 7 pontas, partilha o simbolismo positivo do número 7. Na tradição cristã, o heptagrama representa os 7 dias da criação e era usado como amuleto contra o mal. Na insígnia do povo Cherokee, essa forma reflete a importância do 7 na tradição nativa norte-americana, em especial a profunda responsabilidade dos que nascerão até a 7ª geração. Como a estrela de Commonwealth, o heptagrama representa os 7 estados australianos na bandeira da Austrália. O octagrama, no islamismo, a estrela de 8 pontas, possui diversas formas. Com as pontas ao redor de uma circunferência, se refere ao Shamsa, o Sol. Quando o octagrama aparece numa combinação complexa de quadrados, círculos, octágonos e triângulos, exprime a perfeição matemática da criação divina. O hexagrama, ou estrela de 6 pontas, é mais conhecida como a estrela de Davi, símbolo judaico desde a Idade Média e hoje insígnia presente da bandeira de Israel. Tida também como selo de Salomão, a estrela de 6 pontas foi incorporada nas tradições ocidentais de magia e na Cabala como símbolo positivo.
o poderoso símbolo de força. Formado por dois triângulos superpostos, um apontado para cima e outro para baixo, simboliza o conceito de microcosmo expresso pelo princípio hermético. O que está em cima é como o que está embaixo. O triângulo possui uma grande diversidade de simbolismos. O triângulo equilátero, com 3 ângulos idênticos, simboliza a Santíssima Trindade, símbolo da igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo, simboliza a Trimurti, trindade formada pelos deuses Brahma, Vishnu e Shiva, que presidiram os ciclos cósmicos, respectivamente, como Criador, Protetor e Destruidor. Quando o triângulo aponta para cima, é associado ao Sol, ao fogo e à energia masculina. Quando aponta para baixo, remete ao triângulo público e à energia feminina, à chuva e à lua. As pirâmides do Egito, uma herança da Atlântida. As pirâmides do Egito foram construídas para se alinhar energeticamente com o cinturão de Órion, o caçador. Ainda é um grande mistério o porquê da construção das pirâmides, mas como foi falado anteriormente, as pirâmides, as 3 principais, são uma herança do povo atlântico. Segundo os egiptólogos, essas 3 grandes pirâmides seriam túmulos, mas não foi encontrado nada dentro delas, principalmente da pirâmide de Quéops, a maior delas, que justificasse essa teoria. Ainda é um grande mistério o motivo que essas belezas do deserto foram construídas e a sua utilidade. Para alguns estudiosos, as pirâmides serviriam como grandes captadoras de energia. Como os egípcios tinham um total conhecimento da ciência e da astrologia, eles traçavam uma linha no céu ligada às estrelas. Esse ponto era a posição exata do norte. Todas as pirâmides egípcias eram originalmente coroadas com um piramidon, uma pirâmide em miniatura com detalhes dourados para imitar o nascimento do sol na montanha primordial. Os obeliscos, monumentos mais modernos, são uma variação desse simbolismo primordial. Ao contrário do que se pensa, a pirâmide não tem 4 lados, mas sim 8 lados. O exemplo é a maior pirâmide, a de Quéops. Para muitos, a idade das pirâmides é de 26.000 a 24.000 a.C. A Grande Pirâmide se situa no centro de gravidade dos continentes. Mais incrível ainda é o fato de que, ao cortar o meridiano, os raios da estrela Sírio são perpendiculares à face sul da Grande Pirâmide. As pirâmides do México e da China também seguem a linha do cinturão de Órion. A teoria da correlação de Órion afirma que os povos antigos construíram a civilização das pirâmides por volta de 10.500 a.C. e que essas pessoas desapareceram da história e que existem vestígios delas aqui e ali. A pirâmide com o olho no meio. O olho da providência é um símbolo exibindo um olho cercado por raios de luz ou em glória, muitas vezes dentro ou em cima de um triângulo ou de uma pirâmide. Costuma ser interpretado como a representação da divina providência, o olho de Deus observando a humanidade. O olho que tudo vê tem referências egípcias, mas ganhou essa configuração no século XVII, principalmente pela maçonaria.
O triângulo simboliza a Santíssima Trindade e os raios, a glória divina. Quando o olho aparece deslocado da pirâmide, significa a queda da glória, a queda da iluminação. Teorias da conspiração não faltam para falar dos Illuminatis ou da maçonaria, mas o importante aqui é entender como esses símbolos estão gravados na nossa história. Para mim, a representação ainda é benéfica, porque o olho de Horus era usado como representação de força, vigor, segurança e saúde, um símbolo de proteção. Os círculos nas plantações também são chamados de agroglifos. São formações de tamanho consideráveis, criadas nas culturas como cereais, couza, cana e capim. Os círculos nas plantações, ou crop circle, começaram a surgir no final dos anos 70, no sul da Inglaterra. Inicialmente eram formas mais simples, mas com o tempo foram ganhando complexidade e aparecendo cada vez mais com frequência. Nos anos 80, ufólogos de todo o mundo visitavam o sul da Inglaterra. Eles instalavam modernos equipamentos e ficavam de vigília na esperança de registrar os artistas extraterrestres em ação. Para nós, espiritualistas e estudiosos dos casos, os crop circles trazem mensagens importantíssimas para os tempos em que estamos passando. Ou seja, mensagens ou sinais deixados por seres de outros planetas, nossos irmãos estelares, como uma forma de comunicação ou até mesmo de advertência para a humanidade, como falado anteriormente. Esse desenho, por exemplo, seria a mensagem da pluralidade dos mundos, das dimensões que nos encontramos. Seria o multiverso? Vejam essas mensagens decodificadas.
Aqui temos a flor da vida, que representa a conexão entre todas as formas de vida e a consciência coletiva, a representação do todo. Os desenhos das espirais são tema constante dessas maravilhas. O Torus é a energia fundamental padrão que convida o nosso alinhamento em todos os níveis da nossa existência para sobreviver e prosperar. É um tema constante também nos agroglifos. Vetores mostrando o fluxo da energia universal, planetária. A interconexão de todas as coisas no universo, o cubo de Metatron. Aqui temos um portal dimensional, um símbolo dos egípcios, por exemplo. Interessante notar que em todos esses desenhos podemos encontrar os 7 princípios herméticos: lei do mentalismo, lei da correspondência, lei da vibração, lei da polaridade, lei do ritmo, lei da causa e efeito e lei do gênero. Assim como as leis herméticas, que trazem a compreensão de que nada está solto no universo, estariam os nossos irmãos estelares começando um processo de entendimento daquilo que somos, de onde viemos e para onde vamos? Estariam eles nos mostrando os princípios estruturantes do universo que nos cerca? Estariam eles mostrando que o universo funciona como um grande pensamento divino? Que existe uma causa primeira chamada Deus e dele emanam eternamente as infinitas cadeias de causas e efeitos? Que tudo está dividido em pares de opostos e toda coisa possui sua contraparte? Do interior do átomo ao universo conhecido, tudo se move. Aqui, por exemplo, temos o desenho do planeta Terra em um novo DNA sendo desenhado ou uma nova transmutação. Mais uma vez, portais dimensionais, tridimensionais, encontro de dimensões além da nossa compreensão. Assim como é acima é abaixo, assim como é o grande é o pequeno, assim como é fora é dentro, o todo vive em cada uno e cada uno pertence ao todo. Ao olharmos o homem como um todo harmônico, podemos compreender as razões que o levam à desarmonia,
que se manifesta através das doenças físicas ou mentais, dos infortúnios, as guerras. Na compreensão está a cura. Na cura encontra-se a chance de um crescimento no âmbito espiritual. Sem estes princípios, tudo o que nos cerca seria incompreendido. Esses princípios herméticos que podem estar dentro desses desenhos trazidos pelos nossos irmãos estelares são a chave para compreender a interconexão e a harmonia inerente ao universo. Chaves para abrir portas para o nosso processo de autoconhecimento. Chaves de comunicação com o universo e com tudo aquilo que nos cerca além de nossa compreensão. Essas leis nos ensinam que tudo é interligado, que a mente e o espírito são fundamentais na manifestação da realidade e que as leis universais estão sempre em operação, quer estejamos cientes delas ou não. Ao entender e aplicar esses princípios em nossas vidas, podemos alcançar um estado de equilíbrio, harmonia e compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Uma bússola para navegar pelo vasto oceano da existência. Vou ler um trecho da famosa mensagem do comandante da Federação Galáctica, Astar Sheran, nos anos 90. Amigos do planeta Shan, a nossa presença e a nossa intenção torna-se cada vez mais clara a um número crescente de pessoas sem preconceito. Milhares de habitantes da Terra esperam com impaciência a nossa aparição visível. Cada gesto nosso é concebido segundo um plano bem determinado. Falo em nome de todos nós que estamos comprometidos nessa missão de dar assistência aos habitantes do planeta Shan. Os nossos meios de comunicação telepática e de observação visual, que englobam cada pessoa e cada lugar na Terra, estão ainda além da compreensão atual de vocês. Conhecemos a cada um de vocês e sabemos da simpatia daqueles que testemunham a nossa missão. E queríamos que vocês soubessem a ajuda que isto representa para todos nós. Mensagem do comandante das frotas estelares, Astar Sheran. Segundo uma profecia dos Hopi,
Quando a estrela azul Catina fizer sua aparição nos céus, o quinto mundo então começará. Este será um dia de purificação. O pentagrama. Para mim, este é um símbolo cuja má interpretação, a falta de informação e a ignorância ainda persistem. Muitos pensam que o pentagrama é um símbolo satânico, o que é uma besteira. Com mais de 5.000 anos de criação, ele ainda hoje decora igrejas e mesquitas. O pentagrama apareceu pela primeira vez entre os sumérios de 3.000 a.C., com um significado astrológico. No século V a.C., os discípulos de Pitágoras adotaram o pentagrama como símbolo místico, representando os 4 elementos mais o quinto, que é o espírito. Em cada ponta aparecia uma letra do nome da deusa da saúde, Rígia. A estrela de 5 pontas é a estrela do homem. O pentagrama ou tetragramaton é considerado a representação mais perfeita do processo de formação de todas as coisas no mundo. Um símbolo esotérico que expressa o poder de Deus sobre a natureza. Por que ele é o símbolo do homem? Porque toda manifestação começa na unidade. Depois, quando a manifestação do universo prossegue, existe o número 2, que é a dualidade entre o espírito e a matéria. Quando essa dualidade espírito e matéria prossegue, ela passa a habitar em várias formas do universo manifestado. Daí nasce a trindade, que é o espírito, matéria e a forma, que é o número 3. Os 3 elementos juntos geram toda a multiplicidade de seres do universo. Daí vem o número 4. Temos os 4 elementos da manifestação. Desses 4 elementos da manifestação, nasce a consciência espiritual. É esse despertar da consciência espiritual, da consciência reflexiva, que permite identificar tanto espírito quanto matéria. Daí nasce o número 5, que é o triângulo que se impõe sobre os 4 elementos. É o pentalfo do Pitágoras. O símbolo do homem que nós podemos ver no famoso desenho de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Ou seja, é quando o triângulo, que sempre esteve associado ao espírito, se impõe sobre o quaternário da matéria. O homem é aquele ser que, para ser homem verdadeiramente, impõe os princípios espirituais sobre a sua base material. A estrela de 5 pontas sempre foi o símbolo deste homem. É a inserção do ser humano, do anjo caído, que vem do macrocosmos para o microcosmos. Como podem ver, as pontas da estrela são associadas aos braços, pernas e à cabeça do ser humano. Isso faz lembrar, como já mostrado, o homem vitruviano. No mito da queda do paraíso, ele representa a consciência de Micael e de Lúcifer. No século XIX, o ocultista francês Eliphas Lévy afirmou que se a ponta que representa o espírito fica para baixo, o pentagrama passa a simbolizar o domínio da matéria sobre as coisas elevadas. O símbolo então se tornou um símbolo da magia negra, da maravilhosa realidade dos anjos. Descemos assim para a tenebrosa realidade dos espíritos endividados, os espíritos rebeldes, os espíritos exilados. Jacó teve um sonho, uma escada se erguia da terra e chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa é a história espiritual da humanidade, a tomada de consciência, a perda da unidade com Deus, que agora
estamos retomando. A que Deus eu sirvo? O Deus do Espírito ou o Deus que vive apenas para os prazeres da matéria? A minha estrela está com a ponta virada para os céus, para o mais alto, ou eu estou com a minha ponta da estrela virada para a terra, preso ao apego? Há muitos milênios, um dos orbes da capela, na constelação do Cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Um mundo que estava em transição. Trecho do livro Os Exilados da Capela. Somos todos sementes estelares, vindos de outros orbes, de vários lugares: Sírius, Órion, Capela, Aldebarão, Alcione. Estamos fazendo agora o processo mais importante de nossa jornada, a nossa transição, a transição tão esperada de regressarmos às nossas consciências, à fonte criadora e aos nossos lares de origem. Deus se manifesta através da inteligência crística do planeta e da criação vibratória quando as contas das nações não permanecem unidas com o fio da percepção universal da consciência crística, da paz de Cristo. Elas se desintegram, dispersando-se e sendo arremessadas sobre as rochas do egoísmo.